Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno. Eu vou estar demonstrando hoje para vocês como que é a nossa funcionalidade do Chef Web, tá? Que é basicamente a nossa retaguarda. Então, eu vou efetuar o login com a minha credencial. Essa credencial ela vai ser única, somente eu vou ter acesso ao meu usuário e à minha senha, tá? Assim como qualquer outro site online que dependa de login, né? Então, como é um site online, eu consigo ver todas as informações da minha loja em tempo real, tá? E consigo acessar ele de qualquer lugar, seja de um celular ou seja de um computador. A gente aqui recomenda a utilizar via computador, porque a interface do site ela é designada especialmente para computadores. Mas, caso queira acessar por celular, vai acessar também, tá? Então, o intuito do Chef Web, ele é basicamente uma retaguarda, né? Tudo pertinente a cadastros, informações de venda, relatórios referente ao sistema e tudo mais. Tá? Eu vou demonstrar para vocês mais para frente, mas algumas informações a gente consegue visualizar em tempo real, tá? O Chef Web é a nossa retaguarda, então ele não é o nosso caixa. A gente não efetua vendas por ele e nada referente à questão dos valores ali. Tá? A gente só vai visualizar as informações dos relatórios, cadastrar novos produtos, novos funcionários, conforme o que eu vou demonstrar para vocês. O PDV, que é a parte de vendas, necessita de ser instalado no computador do caixa. Tá? O Chef Web, como é um site, novamente eu consigo acessar de qualquer lugar. Então eu vou acessar aqui com o meu usuário, né, que é um usuário único em todo o site. Então só eu vou ter acesso a ele, né, e colocar minha senha, que pode ser letras ou números, bem tranquilamente, alfanumérico, uma senha que eu lembre facilmente. Assim que eu fiz o login, ele pediu para eu escolher o ambiente. Tá? O ambiente é basicamente a minha loja, né? Então aqui eu, como usuário de revenda, eu tenho acesso a todos os nossos clientes com o meu usuário. Contudo, o que a gente vai utilizar para estar demonstrando hoje é o ambiente aqui da Vox. Tá? Então, vou entrar aqui. Ele já trouxe para mim o ambiente da Vox aqui. Então, eu vou colocar nessa página inicial. Tá? Basicamente, essa página inicial é o que a gente vai chamar de dashboard. Tá? A gente vai ter algumas informações de tempo real aqui da nossa loja, basicamente algumas informações pertinentes a faturamento, quais produtos foram vendidos. Tá? Tecnicamente, essa informação é em tempo real. Ela pode ter um delay de uns 5 minutos para estar atualizando, mas bem tranquilamente. Tá? Vocês estão vendo que aqui está em branco, porque hoje eu ainda não estou operando o meu caixa lá. Então, normalmente não vai ter nenhuma informação. Tá? Mas eu vou voltar aqui no mês anterior para eu poder mostrar para vocês essas informações referente ao mês passado com os valores. Tá? Então, basicamente, mês passado o meu faturamento líquido foi de R$ 16, o meu faturamento bruto também R$ 16. Por quê? Porque eu não tive desconto. Né? Se eu tivesse desconto, o meu faturamento líquido seria, por exemplo, R$ 15, faturamento bruto de R$ 16 e desconto de R$ 1, por exemplo. Tá? Tem algumas outras coisas que podem entrar nessa conta, mas para explicar facilmente para vocês seria dessa forma. Tá? Aqui ele não está incluindo nesse faturamento líquido o valor do meu serviço, né, que é de 1,25 nesse caso. Se eu clicar aqui em cima em incluir serviços, vocês vão ver que o meu faturamento líquido aumentou, porque aí ele está trazendo nessa conta o valor do meu serviço aqui de 1,25. Tá? Então, eu tenho o meu faturamento bruto, líquido, a quantidade de desconto que eu dei, né? Qual o valor de serviço que eu faturei ali, né? O famoso 10% do garçom, tá? Também tenho a informação do meu ticket médio, que é basicamente, medianamente, quanto cada cliente acabou consumindo, né? Então, é o valor médio gastos pela quantidade de cliente. Tá? Tenho o meu total de cupons, né? Então quantos cupons foram passados no total. Aqui são 6 cupons. As minhas vendas em delivery, se eu estou operando com iFood ou alguma modalidade de delivery. Né? Também tenho meus cupons cancelados, né? Que eu emiti o cupom e por algum momento eu acabei cancelando depois.
tenho os itens cancelados, que é basicamente os itens que eu lancei, mas por algum motivo cancelei antes de estar emitindo o cupom. Tá? Também tenho as contas em atraso, isso referente mais ao meu financeiro, né? Juntamente ao nosso contas a pagar, que a gente vai estar vendo em um outro momento. E aqui também no dashboard eu tenho algumas informações. Por exemplo, eu tenho um top 10 de subgrupos / produtos vendidos. Então, aqui no subgrupo de bebidas, eu tenho R$ 15 vendidos, certo? Se eu clicar aqui no subgrupo de bebidas, ele vai abrir para mim a informação de quais produtos nesses subgrupos foram vendidos. Tá? Então, eu faturei R$ 8 com a água e 7 com água com gás, né? E R$ 7 com a água sem gás. Trazendo aqui, ele traria até um top 10. Nesse caso, só vende 2, né? Então, posso voltar aqui e posso olhar no subgrupo de bebidas diversas. Eu vendi esse produto aqui somente com o valor de R$ 1. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Então, seria um top 10 nesse caso. Eu também tenho alguns indicadores por hora, né? Para eu ter uma ideia de qual que é a hora que tem mais pico ou que tem mais venda, tá? E trazendo, se eu deixar o mouse aqui em cima, todas as informações. Tanto o faturamento naquele período de hora, quanto o número de cupons, quanto o total de itens vendidos e qual que é o ticket médio ali, tá? Então, também com uma espécie de métrica de curva aqui para vocês poderem estar analisando. Aqui, em contexto geral, diferente de aqui em cima que eu tenho subgrupo / produtos, aqui eu tenho somente um top 10 de produtos vendidos, trazendo todos os meus produtos que eu vendi, né, e quais foram os primeiros ali nesse ranking. Tá? E também, como eu estou falando de mês passado, eu tenho uma evolução de vendas aqui. Então, dia 16/2, a gente vendeu 5,50. No dia 21/2, a gente vendeu 8,25. E dia 27, a gente vendeu 3,50. Então, no período do mês todo de operação, ele vai ser um sobe e desce basicamente, né? Pelos dias que tu não abre ou também pelos dias de mais movimento, para tu ter uma noção se o teu pico é no começo do mês, é no final do mês, tá? E tudo mais. Então, descendo aqui embaixo, a gente também tem faturamento por tipo de pagamento, né? Então, basicamente, quais foram as formas de pagamento que tu recebeu mais valores. Então, eu estou recebendo mais valor aqui no débito. Eu recebi R$ 8,25 no débito. Né? Aqui, no crédito, R$ 3,50 e em dinheiro, R$ 5,50. Isso aqui é interessante para eu saber, por exemplo, eu aceito um cartão refeição. Tá? E só que nesse mês passado, eu só recebi R$ 1 nesse cartão refeição. Então não vale a pena eu tá aceitando ele, por exemplo. Então é uma métrica para tu saber se os teus clientes pagam mais em dinheiro, pagam mais em determinado cartão, né, ou não. Tá? A gente também vai ter o ticket médio e o nosso volume de atendimento aqui e a classificação de estoque, né, aqui do lado, quais são os produtos com mais quantidade e valor em estoque aqui, tá? E descendo aqui embaixo eu tenho um fluxo de caixa, né, que ele vai basicamente trazer uma entrada e saída, né? Então é um fluxo que vai acabar demonstrando essa saída e também se tivesse entrada de valores aqui relevante, ele estaria trazendo a entrada em verde e a saída em vermelho, tá? Então esse é o nosso dashboard, é a página inicial do nosso site que geralmente a gente vai entrar para ter uma ideia de como está o negócio de uma forma um pouquinho mais rápida e um pouquinho mais prática, para não ficar em algum momento dependendo de olhar os relatórios. Por exemplo, eu estou apressado, eu quero saber como está o meu faturamento hoje. Consigo só acessar o site nesse momento e olhar aqui e ter uma ideia do negócio. Quando eu quero informações mais avançadas, eu vou procurar os relatórios que o sistema traz. Mas quando eu quero uma informação um pouquinho mais prática, vou acessar direto o dashboard aqui. Eu consigo ir direto para uma outra página de dashboards, tá? Mas vamos deixar essa informação para algum outro momento para a gente poder ver cada dashboard separadamente, tá? Então aqui
a gente entrou no site, viu o dashboard, a gente tem essa opção aqui do lado para a gente olhar os menus de todas as opções disponíveis para o sistema, tá? Então aqui nos menus eu tenho algumas separações, vou mostrar aqui para vocês, tá? Que são, vamos dizer que são agrupadores aqui. Aqui produtos, né, ele traz algumas umas opções relevantes aqui. Por exemplo, inventário, produção, entrada de mercadoria, pedido de compra. Mas esse nome produtos para mim soa meio estranho, então eu entendo como estoque. Então aqui vamos dizer que é tudo pertinente a operações de estoque, né? Então tem agendamento de produção, saída de almoxarifado, pedido de compra e etc. Tá? Logo aqui embaixo eu tenho os cadastros. Então tudo pertinente aos cadastros referente ao sistema. Então eu vou ter cadastro de produto, cadastro de fornecedor, cadastro de funcionário, cadastro de cartões. Então, tudo pertinente a cadastro. Logo aqui embaixo, tudo pertinente a financeiro. Então, tenho contas a pagar, tenho plano de contas, tenho DRE, tenho calendário de recebimentos, tenho conciliação de caixa e tudo mais. Aqui embaixo eu tenho relatórios, né, que nesse caso só o que é relevante para a gente é relatórios. Aqui para eu acessar todos os relatórios do sistema. Tá? Aqui eu tenho manutenção, que a gente só vai usar essas opções basicamente para suporte. A gente tem a manutenção em massa, que vai ficar para algum outro momento, mas basicamente aqui manutenção é coisas referentes a suporte. Assim como também o gerenciador e esse configurações, que o que importa bem dizer para a gente é essa troca de senha. Caso eu queira trocar minha senha aqui, posso estar clicando aqui e trocando a minha senha. Tá? Então hoje o nosso primeiro treinamento ele é focado na parte de cadastros. Então é nisso que a gente vai ir lá. Primeiro de tudo, eu preciso seguir um padrão lógico. Então, antes de eu te mostrar o cadastro de produto, eu preciso fazer um login para você acessar o ambiente, né? E aqui no sistema, qualquer login e qualquer acesso ao sistema, tanto da parte de Chef Web quanto da parte de caixa, se localiza em cadastro de funcionários. Tá? Então, a gente vai se direcionar para o cadastro de funcionários agora. Então, no cadastro de funcionários, eu vou efetuar os cadastros como a gente comentou. Mas aqui eu estou na loja Vox SC1, que é a nossa loja principal. A gente tem uma loja de testes, então eu vou efetuar tudo o que a gente precisa hoje nessa loja de testes, pois ela é uma base relativamente livre para a gente poder fazer várias coisas que a gente precisar. Então eu consigo estar trocando a minha loja aqui em cima. Né? Vamos dizer que eu tenho loja 1, loja 2, várias lojas. Consigo estar trocando bem rapidamente aqui em cima. Tá? Então eu vim no Vox 99 e vou fazer o cadastro de funcionários. Em vez de ficar olhando um a um aqui, as opções, eu posso basicamente vir aqui em cima e digitar, para ele já trazer a opção relacionada para mim e facilitar. Tá? No começo, como eu não sou acostumado, eu vou estar digitando funcionários para achar, para ficar mais fácil. Mas além disso, eu consigo clicar aqui nessa estrelinha e favoritar essa opção aqui, né? Para deixar ela mais facilmente para a gente aqui do lado, quando a gente precisar da informação. Tá? Então, vou favoritar o funcionários, que vai ser o que a gente vai fazer agora, e vou entrar na opção. Tá? Então, entrando na opção, ele vai fazer uma primeira busca, né? Aqui nesse cadastro, ele vai trazer todos os funcionários que eles já existem, tá? Que já estão cadastrados aqui nessa loja, né? E nesse ambiente. Tá? Aqui ele só tem 3 funcionários, né? Então eu poderia criar um novo funcionário aqui para poder estar cadastrando um novo funcionário, né? Aqui a primeira coisa que eu vou focar é no tipo. Eu consigo selecionar um tipo de funcionário e vou explicar para vocês para que serve esse tipo. Então aqui eu tenho basicamente 3 tipos. Né? Então é um tipo, primeiramente, tipo web. O que significa esse tipo web? Esse tipo web, basicamente, ele é para um funcionário que ele acessa somente a retaguarda.
Por exemplo, um financeiro. Meu financeiro ele não precisa acessar o caixa. É somente a retaguarda aqui para fazer essas operações de retaguarda. Então, vai ser tipo web. Né? Então, também tem o tipo PDV, que é o meu operador de caixa, basicamente. Que ele vai acessar somente o caixa, ele não precisa ter acesso à retaguarda. E também tem o terceiro tipo, que é misto, web e PDV. Né? Então, é quando o meu funcionário tem acesso tanto à retaguarda quanto ao caixa. É basicamente um gerente, você que é o proprietário e tudo mais. Tá? Então, primeiramente, quando eu seleciono o tipo web, eu preciso informar os dados de acesso do chefe web. Porque eu vou acessar o chefe web, então tenho que informar isso aqui. Mas se eu seleciono o tipo PDV, eu já não preciso desses dados de acesso para o chefe web, porque eu não vou acessar ele. Então, tem essa pequena diferença. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser um funcionário web PDV que eu vou acessar os dois. Tá? Então, eu vou precisar preencher a informação. Tem o login, que é o meu login único em todo o site, uma senha, letras e números, o que a gente achar melhor, e o nosso e-mail para caso eu esqueça da minha senha, eu possa estar efetuando a recuperação. Tá? O que a gente recomenda? A gente recomenda você colocar o login a mesma coisa que o e-mail. Por quê? Porque o meu e-mail eu nunca esqueço. Né? Então, pode acabar facilitando no momento de eu lembrar o meu login. Então, o meu e-mail vai ser o treinamento teste@vox.com.br, tá? E o meu login vai ser a mesma coisa que o meu e-mail. E a minha senha pode ser letras e números, tudo conforme o que eu achar melhor, tá? Aqui, por exemplo, se eu já estou usando, se tem alguém usando esse e-mail ou qualquer coisa do tipo, eu não vou conseguir estar utilizando ele novamente aqui no Chef Web, tá? Então, quando eu for salvar, ele vai negar isso aqui, vai dizer que já tem alguém usando, então a gente não pode usar ele duas vezes, né? Ele é só uma vez. Então, vamos voltar para o nosso treinamento teste aqui, para a gente colocar. Então, colei aqui, tá? Coloquei os dados de acesso ao Chef Web, vai ser com isso aqui que eu vou acessar a nossa retaguarda. Outra informação que eu preciso colocar é o código do funcionário, né? Então, cada um vai ter o seu código. Esse código ele não pode repetir na minha loja. Então, na minha loja não pode ter dois códigos número 1. Então, vai ser números diferentes, tá? Então, o meu código vai ser o código 100, basicamente. O meu nome, né, preciso colocar isso obrigatoriamente, né? Bruno Fox, tá? Tem outras informações como CPF, RG, data de nascimento, endereço. Isso aqui não é obrigatório, tá? Eu coloco se eu quiser preencher e agregar essa informação, mas eu não necessariamente tenho que colocar para salvar. O F é uma informação obrigatória, aonde eu nasci ou onde eu moro, né? E cidade também é obrigatório. Então eu vou colocar só o que é obrigatório aqui em cima. Tá? Assim como aqui nos dados profissionais, a carteira, data de admissão, eu posso colocar, tá? Mas não é obrigatório, tá? Então não preciso colocar nada aqui se eu não precisar, tá? Aqui eu tenho uma informação que é o perfil e membro de perfil. Isso aqui é bem importante para a gente, eu vou demonstrar para vocês para que ele é utilizado. Basicamente, o perfil, quando eu marco aqui, eu estou tornando esse, vamos dizer, perfil caixa um modelo. Tá? Como assim um modelo? Um modelo de direito de acesso. Porque pense aqui comigo, imagina toda vez que você cadastrar um funcionário que ele seja caixa, você precisar aqui e vir marcar tudo que ele pode ou não pode fazer, que a gente controla nos direitos de acesso. Né? Então, o perfil é para eu facilitar esse trabalho, para eu não precisar toda vez que eu estou cadastrando um caixa, eu precisar, um funcionário que vai operar o caixa, né? Precisar marcar o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Né? Então, eu tenho perfil a fim de facilitar esse trabalho. Então, se eu estou fazendo o perfil aqui, eu vou marcar nele a caixinha perfil e selecionar os direitos de acesso. Posteriormente, quando eu estiver cadastrando, por exemplo, o João Caixa,
o João Caixa ele vai ser membro do perfil Caixa. E aí eu não vou precisar aqui no João marcar todos os direitos de acesso dele. Não vou precisar estar marcando novamente porque o João vai ser membro do perfil Caixa. Então, os direitos de acesso dele, o que ele vai poder ou não vai poder fazer, vai estar atrelado ao perfil Caixa. Né? Então, essa usabilidade. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um perfil Caixa, só para exemplificar, eu vou marcar o perfil aqui. Tá? Então, consigo colocar agora essas informações aqui, se é membro de perfil, lateralidade, se eu sou destro ou se eu sou canhoto, consigo marcar como um agente de vendas aqui, né? Consigo designar uma comissão específica para esse funcionário referente às vendas dele, mas não é nada obrigatório, não vamos focar nisso agora, tá? E aqui embaixo eu tenho o controle de acesso, que é aqui onde eu vou definir o que eu posso ou não fazer, né? Quando a gente está fazendo o cadastro do proprietário aqui do estabelecimento, a gente marca todos, ele vai poder fazer tudo. Mas não é o caso, então eu tenho que selecionar o que eu posso ou o que eu não posso fazer, né? Então, e são muitos direitos de acesso. Se você puxar aqui, são mais de 300. São 408 na realidade. Tá? Então, a gente consegue usar esse campo de buscar aqui a fim de facilitar esse filtro. Né? Então, quando eu quero coisas sobre vendas, então vou procurar vendas aqui. Então, tudo referente a vendas, que tenha vendas aqui no módulo ou vendas aqui no nome da tela. Tá? Então, consigo puxar vendas e consigo marcar tudo. Então, tudo sobre vendas está marcado. Tá? Só que as outras informações não vão estar aqui. Tá? Não vão estar marcadas, no caso. Então, mesma coisa para relatórios. Né? Então, todos os relatórios do sistema eu quero ter acesso, ou quero delegar acesso. Então, eu posso marcar tudo. Né? Relatório aqui, lembrando, a gente só tem visualizar, porque um relatório a gente só visualiza. A gente não edita e nem exclui. Né? Então, eu consigo estar selecionando em relatórios. Ah, mas eu não quero que o meu administrativo veja o meu relatório de balancete. Posso agora só desmarcar o meu relatório de balancete. Tá? E assim por diante, eu não quero que veja o relatório de CMV, posso só desmarcar o relatório de CMV. É mais fácil eu marcar tudo e desmarcar só o que eu não quero que a pessoa faça, dependendo do caso. Tá? E assim para várias outras configurações eu posso usar o mesmo filtro. Tá? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que a gente tem 4 campinhos, que é o incluir, editar, excluir e visualizar. Tá? Então, a gente geralmente marca as 4 opções, mas dependendo do controle que eu quero ter, né? Por exemplo, aqui na abertura de caixa, eu não quero que essa pessoa possa abrir um caixa. Então, eu só desmarco o incluir. Tá? E assim por diante. Tem coisas mais específicas onde essas opções são mais trabalhadas. Tá? Mas basicamente, no cenário normal, a gente marca as 4 opções. Tá? E aqui, né, já coloquei os dados de acesso, já coloquei essas informações obrigatórias, já disse que é um perfil, né? E aqui já marquei os direitos de acesso, eu vou salvar. Tá? E quando eu salvar, ele me trouxe uma informação aqui. O código 100 já está sendo utilizado. O código 4 está disponível. Vocês lembram que eu falei ali no começo que a gente não pode repetir o código na nossa loja? Então, o sistema não deixa e ele me traz o próximo código que estaria disponível, que no caso é o 4, porque o 100 já tem alguém utilizando. Então, eu vou dar um sim e o código vai se tornar 4 aqui e agora sim eu vou poder salvar. E ele me trouxe uma informação. A senha do novo funcionário cadastrado é igual ao código. Espera aí, mas a senha eu coloquei uma senha ali com letras e números. Como que é igual ao código? Vou explicar para vocês. A senha que a gente coloca ali é a senha do chefe web. No caso, o meu funcionário é o web PDV. Tá? Essa senha que ele está se referindo aqui é a senha do caixa. Então, a senha do caixa, desse perfil caixa que eu cadastrei agora, do PDV, é 4, que é a mesma coisa que o código. Então, código do funcionário 4 e senha 4 do caixa. A senha do chefe web
continua a que eu coloquei ali no primeiro momento, tá? Então, eu dei um ok ali, ele voltou para a tela de cadastro de funcionários. Caso a gente queira acabar cadastrando mais funcionários, né, e tudo mais, tá? Aqui a gente consegue editar os funcionários que a gente já criou e também excluir, né? Contudo, essa questão das exclusões, o que, que acontece? Vou explicar para vocês. Eu não consigo excluir um funcionário que já tem algum vínculo com vendas, tá? Então, se eu clicar em apagar aqui e dar um sim, ele vai tentar efetuar essa exclusão, tá? Então vamos aguardar para ver qual que é esse status aqui. Nesse caso, o funcionário foi apagado com sucesso, porque esse funcionário não tinha nenhum vínculo com vendas. Ele não efetuou venda, ele não fez nenhuma operação financeira no sistema, nem nada do gênero. Então eu consigo excluir. Mas agora, se esse funcionário tivesse algum vínculo com vendas, já fez alguma venda no caixa, já efetuou alguma operação financeira, já cadastrou algumas coisas, eu já não consigo estar excluindo ele, tá? Então, e nesse caso, se eu não consigo excluir alguém que já vendeu, como que eu deixo ele sem poder usar o sistema? Então, por exemplo, eu demiti o Ângelo aqui, por exemplo, tá? Assim que eu demiti ele, ele não pode mais usar o sistema. Isso é algo bem lógico. Então, eu tenho que tirar esse acesso dele. Como que eu faço se eu não posso excluir? Suponha que o Ângelo já efetuou vendas. Eu consigo estar editando o cadastro do Ângelo aqui e desmarcando essa caixinha habilitado. Então, vou desmarcar o habilitado aqui e vou salvar. Então, o que vai acontecer? Esse funcionário existiu, então os dados dele estão ali. Eu não consigo excluir, mas eu consigo desabilitar esse usuário aqui do Ângelo. Quando eu desabilito, logicamente ele não vai conseguir efetuar nenhuma mais operação no sistema, tanto na parte do caixa, né, quanto na parte do chefe web aqui. Desabilitado, esse funcionário não tem mais nenhuma utilidade, tá? Então, esse é o cadastro de funcionários, aonde a gente consegue cadastrar qualquer pessoa que vai utilizar o sistema, tanto na parte de retaguarda, quanto na parte de PDV, tá? É aqui que a gente faz essa operação no cadastro de funcionários. Então, o nosso segundo passo, pensando nesse roteiro que vai estar junto ao manual que eu vou disponibilizar para vocês na descrição desse vídeo, o nosso próximo passo é o cadastro de unidades, né? Basicamente, são unidades de medida. E eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho nenhuma aqui, mas vocês estão vendo que eu não tenho um botãozinho de novo aqui. Essa tela é um pouquinho diferente. Mas eu tenho esse botão de mais aqui em cima para eu adicionar uma nova unidade. Tá? E aqui é bem simples. Eu cliquei em adicionar, eu vou colocar a sigla dessa unidade, né? Então vai ser o N e a descrição. O que significa? Unitário. Então, vou salvar. Mesma coisa eu vou fazer, clicar aqui em mais, para o quilo. E aqui, quilograma. A mesma coisa eu vou fazer para o litro. Unidade L, descrição, litro. Tá? Hoje no sistema a gente tenta usar sempre um padrão de métrica por mil. Tá? Vocês vão entender mais para frente o porquê, mas a gente indica e tenta não utilizar miligrama, mililitro e qualquer outra unidade que não seja nesse padrão 1000, vamos dizer assim. Tá? Então, cadastro as unidades aqui em cima no mais, bem simples. Consigo editar essas unidades, né? Pelo menos a descrição, e consigo inativar essas unidades se eu não estiver utilizando ela ainda. Tá? Fiz as unidades, eu já poderia partir para o nosso cadastro algumas coisas referentes aos produtos. Mas a gente vai dar uma olhadinha em algumas outras coisas primeiro, tá? Que é basicamente o nosso cadastro de plano de contas. O porquê que a gente vai fazer essa parte de financeiro, plano de contas nesse primeiro momento?
Porque no nosso segundo treinamento, a gente vai precisar disso para poder dar continuidade. Então eu já vou estar passando no primeiro prato, já poder ir fazendo isso aqui, e quando a gente for fazer o segundo treinamento, a gente não precisar voltar atrás. Tá? Aqui em plano de contas, explicando bem rapidamente para vocês, ele é basicamente um agrupador financeiro, tá? Para a gente ter o controle ao que refere os nossos gastos e lucros, né? Então, o sistema trabalha com planos de contas de formas bem simples, tá? Eu vou criar aqui um novo para vocês poderem estar visualizando. E basicamente o sistema só me pergunta o nome, né, e o percentual esperado dele, tá? Isso num plano de nível 1. Então a gente tem o plano de nível 1 e o plano de nível 2. O plano de nível 1, ele é basicamente, né, algo mais geral. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o nosso plano de nível 1, referente a nossas mercadorias que a gente vai comprar. Vou usar a nomenclatura aqui no nome 01 mercadorias. Tá? O percentual esperado para o gasto que eu vou ter com essas mercadorias é de 10%. É um plano de nível 1, somente isso por enquanto, e salvei aqui. Tá? Então, 01 mercadorias é um plano de nível 1. E agora, vou fazer mais um novo aqui, só que eu vou fazer o plano de nível 2. Tá? Nesse caso, no nome, se eu tenho 01 mercadorias e esse plano de nível 2 vai ser relacionado com o meu plano de nível 1, vou colocar 01.1 mercadorias alimentos. Tá? Essa nomenclatura de 01, 01.1, 02, 02.1 e assim por diante é só para facilitar a minha visualização, tá? Para eu olhar e entender que eles são relacionados entre si. Tá? Nesse caso, nos alimentos, o meu percentual esperado vai ser de 5% de gastos e o nível do meu plano vai ser um nível 2. Você viu que quando eu cliquei em nível 2 aqui, que é algo mais específico, né? Abriu a minha caixinha do meu grupo DRE para eu selecionar. Tá? Que aqui sim é para onde eu vou direcionar o custo referente ao que eu estou tendo. Né? A gente consegue cadastrar um DRE no sistema, ali a gente vai estar visualizando depois, mas basicamente eu preciso informar isso aqui. Tá? Então, vou deixar em branco, né, que é só um treinamento mesmo, e vou salvar. Então, se você visualizar aqui, agora eu tenho 01 mercadorias e o 01.1 mercadorias alimentos. Tá? Eu olhando aqui, eu tenho a noção que eles são relacionados entre si. Só que eu não disse isso para o sistema em nenhum momento. Então, eu preciso, claro, dizer para o sistema que o plano de contas geral, nível 1, mercadorias, ele é relacionado ao plano de nível 2, mais específico, né? Mercadorias, alimentos. Como que eu faço isso? Eu vou voltar aqui no meu plano de nível 1 e vou editar. E vou, tá vendo aqui que eu tenho esse campinho plano de contas 2? E vou selecionar isso aqui. Selecionei, é só salvar. Aí eu já vinculei eles já estão relacionados entre si. Tá? Vou fazer mais um aqui. Plano de nível 1, né? Vai ser o 02, só nomenclatura, tá? Para a gente visualizar mais facilmente, 02, receitas, tá? Então, não vou preencher o meu percentual esperado, só coloquei o nome aqui, plano de nível 1. Nesse momento eu não tenho nada, não tenho meu plano 2 criado ainda, então só vou salvar. Tá? Então, dei um OK aqui, 02, receitas. Fazer mais um, 02.1, receitas abreviado aqui, né? Dinheiro. É um plano de nível 2, né? Estaria vinculando a um grupo DRE ali. Vou salvar. Então, tem o 02 receitas e o 02.1 receitas dinheiro. Olhando aqui, já sei que eles são relacionados, mas preciso dizer isso para o sistema. Então, vou voltar no plano de nível 1, editar e marcar aqui o receitas dinheiro.
e salvar. Já está vinculado. E faria isso para vários planos de contas, né? O indicado é que se você não tem essa noção financeira e essa experiência financeira, é ver com alguma consultoria, alguma contabilidade, né, para poder estar colocando cadastrando esses planos de contas junto aos grupos DREs, se você tiver algum interesse em trabalhar o financeiro no sistema, né? Aqui nesse caso, a Vox tem até um modelo de plano de contas, tá? Que também vai estar com o link na descrição desse vídeo, para vocês poderem estar se baseando ali e adaptando para a necessidade de vocês. É um modelo mais geral, tá? Mas funciona bem e às vezes se você não tem uma consultoria, a gente acaba passando ali para poder estar efetuando isso, usando isso como base, tá? Então esse é o cadastro de planos de contas que a gente vai precisar dele feito para prosseguir para o próximo treinamento. Tá. Dando seguimento ao plano de contas, já que a gente falou um pouquinho de financeiro, vamos falar de cartões de crédito aqui. Tá? Que aqui ele está escrito cartões de crédito, mas entenda-se cartão. Entende que ele é só cartão. Para que serve isso aqui? Basicamente isso aqui é quais cartões que eu vou aceitar na minha operação de caixa. Então eu vou aceitar Master Crédito, Master Débito, Visa Débito, Visa Crédito e tudo mais. Então é basicamente isso aqui que a gente já vai estar fazendo para quando tiver finalizado ali todos os produtos, se for efetuar a implantação, já está pronto. Então vou fazer um novo cartão de crédito aqui. Tá? Nome do cartão, a gente usa um padrão de bandeira, né? Mastercard, crédito. Tá? Para quando a gente olhar lá, a gente poder visualizar e estar tudo mais facilmente a informação para selecionar. Tipo da transação vai ser crédito, né? Esse número de dias aqui é quantos dias esse valor vai demorar para cair na minha conta, né? Porque eu passo o cartão hoje, mas ele cai só daqui 30 dias, só daqui 15 dias. Depende muito, tá? Mas basicamente é o número de dias, né? Como diz aqui, para desconto e recebimento financeiro. Então, em quantos dias eu vou receber esse cartão? Bom, como é crédito, tá em 30 dias. E a porcentagem de desconto? Aqui é basicamente a maquininha, a taxa da maquininha. O valor que vai de 2,5% até 5% geralmente. Quanto que a Cielo vai cobrar de você da taxa da máquina por passar esse cartão? Então, eu vou colocar 2,5%. Tá? Essa informação de número de dias e desconto geralmente tem no contrato das máquinas, tá? Referente a cada cartão e tudo mais. Então, para a gente o que é importante nesse primeiro momento, né, é só essa primeira linha. Essa informação de integradoras aqui embaixo é caso você use um TEF, né, que é aquela maquininha integrada diretamente com o sistema ali. Então, geralmente em mercado, a gente vai no mercado e ele é uma maquininha que você só coloca o cartão e digita a senha. Né? Esse é um TEF que a gente fala. Tá? Se você utilizar TEF, você vai ter que selecionar a integradora aqui, tá? E vincular a bandeira referente a esse Mastercard aqui, para o seu TEF estar passando corretamente. Mas se você usa aquelas maquininhas separadas, que a gente fala que é a maquininha POS, né? Então geralmente você vai numa conveniência, você vai em alguns restaurantes, alguns bares, geralmente o garçom pode trazer para você uma maquininha, né? E você vai pagar diretamente ali. Então, no caso, se você for utilizar dessa forma, você não precisa estar preenchendo e fazendo essas informações dessa linha de baixo, tá? Somente a de cima que você vai precisar. Então, vou salvar aqui. E vou fazer também, como eu fiz o crédito, né? Vou fazer o Mastercard débito, por exemplo. Tá? Tipo da transação débito, né? Eu consigo colocar alguns outros tipos de transação. O mais comum é débito e crédito, tá? Número de dias, esse caso é débito, ele vai cair em 2 dias para mim. E o desconto financeiro vai ser uma taxa bem legal de 1,5%. Tá? E salvei. E vou cadastrar aqui todos os cartões que a gente vai estar aceitando no sistema. Tá?
Então, eu vou colocar ele como aqui na nossa barrinha, né, que a gente já fez. Selecionei aqui, tá? Então, o que a gente viu? A gente viu o nosso dashboard, né, em primeiro momento. A gente viu o cadastro de funcionários, para a gente cadastrar o login de todo mundo que vai usar o sistema. A gente viu o cadastro de unidades, né, só para a gente poder tá colocando as unidades que a gente vai utilizar. A gente viu o cadastro de plano de contas, né, que é para a gente agilizar quando a gente tiver o nosso segundo treinamento, para essa informação já estar pronta, mais parte financeira, e também cadastro de cartões de crédito, que é o que a gente está visualizando agora, tá? Para quando eu for colocar a operação em prática, lá na parte operacional do PDV, eu poder selecionar determinada forma de pagamento aqui, determinado cartão que o cliente vai selecionar. Tá? Então a gente passou por esses pontos. Vamos para o cadastro de grupos e subgrupos. Agora já entrando um pouquinho no campo que é o foco desse treinamento, né? Que principalmente produtos, né? Mas antes dos produtos, eu vou precisar cadastrar os grupos e subgrupos, que também são agrupadores, tá? Agrupadores dos produtos aqui. Então, bem parecidos com os planos de contas, mas eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Tá? Então, grupos e subgrupos são agrupadores, né? Então, eles, basicamente aqui eu vou ter meu grupo alimentos, tá? E o meu subgrupo vai ser os tipos dos alimentos. Então, alimentos é o meu grupo. Alimentos é algo geral, eu tenho vários tipos de alimentos, né? Então, como alimentos é algo mais geral, vai ser um grupo. Então, eu vou deixar marcado aqui, grupo. Essa ordem aqui nos grupos não importa muito, tá? O exibir na venda a gente vai deixar marcado e vou salvar. Agora que eu tenho o grupo alimentos, eu vou ter o subgrupo, que é algo mais específico. Então, se eu tenho alimentos, meu subgrupo vai ser, por exemplo, carnes, né? Então, vai ser um subgrupo, tá? O exibir na venda, eu vou deixar marcado, tá? Que é porque esse subgrupo, e também serve para o grupo, é um grupo de produtos que eu vendo, não é um grupo de insumos que eu não vendo. Então, exibir na venda eu deixo marcado para quando eu efetivamente vou vender os produtos que estão dentro do grupo ou do subgrupo. Tá? Exibir na venda marcado, ele é um subgrupo. E a ordem é a ordem de exibição dele, basicamente nas telas touch. Tá? A gente indica aqui colocar de 5 em 5. Então é 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Tá? Então essa ordem a gente geralmente indica colocar de 5 em 5 para caso você crie um novo subgrupo posteriormente, tu consegue estar usando esses intervalos ali para colocar ele mais ordenado nas tuas telas touches ali, caso utilize tela touch. Então, o subgrupo carnes. Tá? Meta de venda basicamente se você quer definir uma meta de venda para os produtos desse subgrupo. Não é muito utilizado, tá? E a fase do chefe reserve é sobre uma integração que a gente tem que também não é muito utilizada. Você conseguiria, caso use tela touch, colocar uma imagem para esse subgrupo, para facilitar ali a visualização, para clicar ali e já aparecer todos os produtos embaixo. Tá? Não é obrigatório, mas pode estar colocando uma imagem aqui. Tá? Então, descrição do meu subgrupo carnes e exibir na venda vai estar marcado, porque é um subgrupo de produtos que eu vendo. Tá? Então, é bem parecido com o plano de contas, né? Essa questão de agrupadores, que eu tenho o grupo ou plano de nível 1, que é algo mais geral, e o subgrupo ou plano de nível 2, que é mais específico. Tá? Então, vamos fazer outro. Se eu tenho alimentos, eu também tenho bebidas, né? Então, bebidas é um grupo, tá? A ordem aqui do grupo, como eu falei para vocês, quando é grupo, não importa muito, tá? Exibir na venda, vou vender bebidas, né?
então vai estar marcado. E salvei aqui. Então eu tenho bebidas, só que em bebidas eu tenho várias coisas, tenho vários tipos de bebidas. Então vou fazer os subgrupos. Então, subgrupo aqui, descrição, refrigerantes. Refrigerantes é um tipo de bebida. Então, refrigerantes. Vou vender os refrigerantes, então exibir na venda vai estar marcado. E a ordem sempre de 5 em 5. Então vai ser 10 nesse caso, tá? E salvei. Então eu tenho refrigerantes, eu também tenho cervejas, né? Então, cervejas é um subgrupo. Eu vou vender cervejas, então exibir na venda vai estar marcado. E ordem sempre de 5 em 5. Então se era 10, agora é 15. E salvei, tá? Se eu tenho refrigerantes e cervejas, eu posso ter também sucos. Então, um novo subgrupo, descrição sucos, exibir na venda marcado, ordem sempre de 5 em 5. E salvei aqui. Tá? Então, assim que eu vou cadastrando os grupos e subgrupos. Tenho que ter muito cuidado no cadastro de grupos e subgrupos, porque eu não consigo excluir depois que eu criei. Né? E eu consigo só, basicamente, alterar algumas informações nele, mas eu não consigo excluir e também não consigo mudar o nome, tá? O que requer muita atenção de vocês no momento que criar, para não escrever errado, porque depois eu não vou conseguir editar esse nome, né? Depois que eu criei, eu não consigo nem excluir nem editar o nome. Consigo deixar ele como inativo, né? Se eu marcar essa caixinha de desmarcar essa caixinha de ativo, ele vai estar inativado, mas ainda vai existir, ainda vai estar ali. Então tem que ter muito cuidado no momento que eu estou criando, estruturando esses grupos aqui do meu cardápio para não cometer nenhum erro muito grave, tá? Então vou salvar ali. Então, os grupos e subgrupos eles não são nada mais do que agrupadores para os produtos, né? Então, novamente, bebidas é algo geral, tenho vários tipos de bebidas. E algo mais específico, tenho as cervejas, os refrigerantes, os sucos, tá? E assim por diante. Tá? Também vou fazer um grupo e um subgrupo aqui de insumos, né? Que são produtos que eu vou só usar para produzir outros produtos, né? Então, mas a gente vai cadastrar aqui também. Tá? Então, grupo de insumos. Insumos eu não vendo. Então, exibir na venda eu posso deixar desmarcado, porque eu não quero que isso apareça para vender. Um insumo eu não vou vender diretamente para o meu cliente. Então, exibir na venda vai ficar desmarcado. E a ordem do insumo não precisa ter ordem, eu não quero visualizar ele na minha tela de vendas, então vai ser 0. Tá? E é o grupo de insumos aqui. Tá? Dei um OK. Mesma coisa, fazer um subgrupo de insumos. Então, subgrupo insumos. Exibir na venda desmarcado, porque eu não quero que se exiba para vender. Não são produtos que eu vendo. E ordem, mesmo princípio, nesse caso aqui vai ser 0, porque eu não quero que ele exiba de jeito nenhum. Tá? Então vou salvar. Pronto, estruturei os meus grupos e subgrupos. Vou partir agora para os cadastros dos produtos. Só que o cadastro dos produtos ele é bem completo. Então, antes disso, eu vou mostrar para vocês algumas outras opções aqui do sistema, tá? Que basicamente, vamos lá. Então, eu vou marcar aqui, salvar os grupos e subgrupos aqui no ladinho para gente e partir para as observações de pedido. Tá? Então, vamos procurar aqui as observações de pedido, tá? E vou fazer uma nova observação, tá? Bem simples. Código da observação. Código único, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E observação, vou colocar com limão e gelo. Vocês já vão entender isso aqui. Então, salvei aqui esse com limão e gelo.
Então eu criei a minha observação com limão e gelo. Só que eu preciso definir para qual subgrupo isso aqui vai estar aplicável. Porque imagina, eu, por exemplo, clico lá numa picanha, por exemplo. Tô lá, o garçom está lançando, clica lá na picanha. Não pode aparecer com limão e gelo, né? Porque com limão e gelo são para os sucos e refrigerantes, por exemplo, né? Então eu vou adicionar os subgrupos aqui. Eu defino que a observação ela vai ser aplicável somente para os produtos de determinados subgrupos. No caso, como a gente fez ali, somente para os refrigerantes e para os sucos. Então, cliquei ali em adicionar subgrupo, eu vou selecionar aqui para quais subgrupo isso é aplicável. Então, é aplicável para os refrigerantes, incluir aqui, e aplicável também para os sucos, e incluir aqui. Então, eu consigo dizer que limão e gelo é só para refrigerantes e sucos. Não vai acontecer de for lançar um produto que seja do subgrupo carne, por exemplo, uma picanha, uma alcatra e tudo mais, não vai aparecer essa opção de limão e gelo lá. Tá? Coloquei aqui, eu não tenho um botão de voltar e nem de salvar, então eu posso clicar nesse cancelar aqui e dar um sim. Ele não apaga o que eu fiz já está feito, tá? Mas ele volta para essa tela inicial. Tá? Vou fazer uma nova observação aqui. Nesse caso, vai ser só com gelo, sem limão, tá? Então, com gelo, vou adicionar também para o subgrupo refrigerantes e para o subgrupo sucos. Tá? E beleza, fiz isso, vou cancelar aqui. O que eu fiz já está feito, não vai voltar atrás. Tá? E aqui, vou fazer também uma nova aqui, a 3, sem limão e gelo, por exemplo. Tá? E salvei. Então, já entenderam a dinâmica aqui de como que funciona essas observações. Tá? Posso usar isso, por exemplo, para o ponto da carne. Né? Então, por exemplo, posso cadastrar ali o ponto mal passado, bem passado e ao ponto. Para quando o teu garçom for lançar a carne, ele aparecer e aparecer lá a opção de colocar a carne mal passada, a carne ao ponto e a carne, enfim, todos os pontos da carne ali, tá? Então, consigo usar as observações dessa forma também, lembrando sempre de adicionar os subgrupos aqui embaixo. Tá? Antes de ir para o produto, vou mostrar rapidinho para vocês os motivos de cancelamento. Aqui, motivos de cancelamento. Já vou favoritar aqui para ficar aqui do lado para gente. Vamos lá. Basicamente, esse motivos de cancelamento, tá? Ele é para quando o operador de caixa for cancelar lá algum produto, algum cupom, por algum motivo, errou o lançamento, algo do tipo, aparecer esse motivo lá para ele selecionar. Então vamos lá. Motivo, erro operacional de lançamento. Então, aqui é bem simplesinho, é só colocar o motivo e a descrição dele. Tá? Então, outro motivo. Cliente desistiu do produto. Então, para quando ele for cancelar lá o produto, na parte do PDV, para apertar o delete para cancelar, ele vai aparecer esse motivo já pré-selecionado ali, tá? Você pode sim, lá quando for cancelar, digitar o motivo, tranquilo, sem problema nenhum. Mas está cadastrando os motivos de cancelamento antes, facilita e muito esse processo ali, tá? Dependendo, por exemplo, se eu uso uma tela touch, né? É um pouquinho mais complicado de digitar na tela touch de computador. Então, se eu tiver já pré-cadastrado, facilita o nosso trabalho, vamos dizer assim, tá? Então, motivos de cancelamento bem simples, só clicar em novo ali e digitar a descrição, tá? E agora sim, depois disso, a gente vai para o cadastro
de produtos, tá? Que é bem completo no sistema, então a gente vai focar bastante nisso e prestar bastante atenção nessa parte. Então, cadastro de produtos, vamos procurar produtos aqui, né, em cadastro de produtos, já vou favoritar aqui essa opção de produtos, porque é bem importante, a gente vai estar sempre acessando, então favoritei para a gente acessar. Aqui não tem nenhum produto, né? A gente está começando agora, então a gente vai fazer um novo produto aqui, tá? E no produto a gente tem várias coisas, várias opções, várias telas. Vou estar demonstrando para vocês as mais importantes, mas claro, indico, dependendo da necessidade, tem opções que às vezes alguém utiliza e você acaba não utilizando, ou vice-versa, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, o código, tá? Esse código, ele é o código interno do produto, tá? Para você lançar no caixa, se você decorar o código, você pode lançar por código, você vai poder pesquisar por nome, tá? Mas o código também é um código único, né? Então só tem um produto com código 1, um produto com código 2 e assim por diante, tá? Então, essa opção de código de barras a gente não passa, tá? Por quê? Porque você tem outra forma de usar produtos com códigos de barras no sistema, que eu vou demonstrar ali para vocês. Então, esse código de barras aqui, vamos ignorar, vamos deixar desmarcado, não importa, tá? E aqui em código, a gente vai colocar os códigos dos produtos para prosseguir com o cadastro, só que a gente indica uma separação de códigos. Como assim separação? Separação de códigos por subgrupo. Então, por exemplo, os refrigerantes vai ser do código 0, do código 1, aliás, até o código 500, tá? Ou até o código 100, né? Não preciso de 500 espaços para refrigerantes, vai ser até o código 100. Os sucos vão ser do 101 ao 200, tá? Então, 101 ao 200. As cervejas vão ser do 201 ao 300 e assim por diante. Por quê? Porque imagina comigo, você ter os produtos todos bagunçados ali naquela exibição inicial. Então, quando você separa por código, você vai ter uma visualização melhor, né? E quando tu começar a trabalhar com um novo tipo de refrigerante, suco ou cerveja, tu já vai ter um padrão lógico ali a se seguir, né? Então, os códigos vão estar bem organizados, tá? Mesma coisa ali para as carnes, né? As carnes vai ser, por exemplo, do 501 até o 600 e assim por diante. A gente vai usar essas separações, tá? Então, eu vou colocar o código 1, tá? Então, como que eu pensei aqui em definir? Do código 1 até o código 100 vão ser os meus refrigerantes, tá? Código 1 vai ser o nome do meu refrigerante. Vai ser Coca-Cola, vai ser a Coca-Cola de 2 litros, tá? Então, esse é o meu produto. A minha descrição seria algo que, caso eu queira, né, colocar isso aqui um pouquinho mais descrito, um pouquinho mais específico. Mas geralmente é a mesma coisa que o nome, tá? O meu custo da minha unidade de coca, tá? O quanto eu pago, né? E o meu custo de compra, eu posso deixando isso aqui em branco, porque quando eu fazer a entrada de mercadorias, isso aqui já vai se alimentar automaticamente, o custo dos meus produtos aqui, né? Então, nesse momento não preciso preencher. Mas caso eu queira preencher, eu posso colocar o custo da minha unidade de saída, né? Então eu pago, em cada coca de 2 litros, eu pago R$ 5. E eu quero trabalhar com margem de lucro. Então eu quero que o meu preço de venda tenha uma margem de lucro, que vai ser de 150%, tá? Então, meu preço de venda já vai ser 12,50, porque eu estou utilizando uma logística aqui de margem de lucro. Mas não é obrigatório, tá? Eu posso não usar margem de lucro e definir o meu preço de venda à vontade, tá? Então, eu quero cobrar R$ 15 na coca, bem tranquilamente, tá?
Então, aqui é onde tem o meu preço de venda, né? Eu tenho essa opção de preço de venda 2, que não é muito utilizado, mas é caso eu quisesse trabalhar dois preços em um determinado produto e poder selecionar qual deles que eu vou aplicar no momento, tá? Mas não é muito utilizado. Então, o que importa mesmo é esse preço de venda aqui. Locais de impressão é basicamente quando eu lançar essa coca, ela vai imprimir aonde, né? Ela vai imprimir na cozinha, na minha impressora de produção da cozinha, vai ser numa impressora do bar, vai ser na copa. Eu consigo estar definindo isso aqui, tá? Então, a coca aqui vai ser no bar. Vou colocar 350 ml, que é mais comum, né? Mas, beleza. Tá? Então, a minha coca, quando eu lançar, ela vai sair no bar. O grupo da minha coca é uma bebida e o subgrupo dela é um refrigerante. Tá? Então, essa é a primeira parte aqui. Tá? Então, aqui a gente tem aqui embaixo várias opções, mas várias opções mesmo. Aí eu vou explicar para vocês as mais importantes aqui. Bom, esse não exibir no cardápio, nessa primeira aba, ela é autoexplicativa. Se ele está marcado, esse produto não exibe no cardápio. Ou seja, não é possível vender ele. Né? Por exemplo, se fosse um insumo que a gente vai fazer depois, não exibiria. Nesse caso, essa coca eu quero vender, né? Então, vou deixar desmarcada essa opção. Eu quero que ela exiba. Meu produto composto, né? Por exemplo, ele seria para um produto que ele é composto por alguma outra coisa, tá? Por exemplo, um cheeseburger, tá? Meu cheeseburger, que a gente vai fazer depois, seria um produto composto por pão, hambúrguer, queijo, bacon e assim por diante, tá? Não é o caso da minha coca, tá? Esse exibir como adicional, tá? Ele é basicamente caso esse produto seja apenas um adicional, seja um mais bacon, mais queijo e assim por diante. Não é o meu caso, tá? O pesável, né, basicamente o que o nome já diz, se eu vou poder pesar esse produto. Então, se eu trabalho com buffet, o meu buffet seria pesável, tá? E o processado, ele trabalha junto com o composto, né? É se eu vou fazer um processamento nesse produto, se eu vou fazer produção dele, né? Então, por exemplo, se eu fabrico o pão ali, então o meu pão é composto por trigo, ovo lá e tudo mais, e eu faço a produção dele internamente. Então, eu marcaria o processado. Tá? Não é o caso. Então, vamos para a estoque. Tá? Unidade de compra. Como eu compro esse produto? A Coca-Cola de 300 ml a gente compraria em fardo. Né? Aqui não tem, mas eu vou fazer aqui rapidinho para a gente dar uma continuidade. Vou voltar lá no cadastro de unidades, eu vou fazer fardo já para demonstrar essa opção para vocês, para não ficar nenhuma dúvida ali, né? Nesses processos aqui. Então, vamos lá. Cadastro de unidade. Vamos lá, fardo. Unidade FD, fardo. Tá? Salvei aqui, voltei no cadastro do produto. Tá? Vou fazer um novo aqui. Né? Tudo que eu já fiz aqui, Coca-Cola 350 ml. Tá? Preço de venda eu vou cobrar R$7. Eu quero que essa Coca imprima no bar. Tá? Ela vai ser do grupo bebidas e subgrupo refrigerantes. Tá? Essas opções aqui a gente não marcou nenhuma, não se aplica nada, se aplica a Coca, né? E aqui na aba estoque, unidade de compra. Como que eu compro essa Coca? Eu compro ela em fardo, um fardinho de Coca, certo? E eu não vendo ela como fardo, eu vendo ela como unidade. Então a minha unidade de saída dessa Coca é unitária, né? E aí ele me pede o fator, tá? Vou explicar para vocês o que é esse fator que ele pede aqui. Esse fator é o fator de conversão, porque você compra em fardo e vende em unidade. Por exemplo, né? Quantas unidades tem no fardo? Essa é a pergunta que você sempre vai se fazer. Quantas unidades de saída tem na sua unidade de compra? Nesse caso, um fardinho de Coca 350 ml tem 12. Então, o meu fator
é 12. Tá? Essa vai sempre ser a lógica. Quantas unidades de saída eu tenho na minha unidade de entrada? Então, quantas unidades eu tenho no meu fardo? Aqui, selecionei fardo, são 12. Então, o meu fator é 12. Essa é a logística. Tá? E aqui eu vou ter essa informação do estoque mínimo. Né? Para caso eu queira, se eu informar um estoque mínimo aqui, o que vai acontecer? Eu tenho alguns relatórios que eles me trazem algumas informações onde eu consigo saber quais produtos estão abaixo do estoque mínimo. Para eu poder me programar para já comprar esse produto com urgência, por exemplo. Tá? Então, é para isso que serve esse estoque mínimo aqui. Tá? Posso colocar alguma informação de periodicidade de inventário, e essa quantidade de estoque do pedido de integração também não é utilizado. Tá? Então, o principal aqui é a unidade de compra e unidade de saída. Se forem diferentes, terei o fator. Se não forem diferentes, não consigo colocar o fator. Então, nesse caso aqui, meu fator é 12. Tá? Então, próxima aba, aba geral. O que é importante aqui? Tá? Quantidade máxima de venda por lançamento. Geralmente vai vir dessa forma, mas eu só posso lançar uma coca por vez, por exemplo. Tá? Seria para isso essa opção. Tá? Outra coisa que é importante aqui é permitir venda fracionada. Né? Se eu vendo alguma coisa por quilo, se eu vendo por fração, qualquer coisa que seja fracionada, que seja quebrado, né? Eu marco permitir venda fracionada. Tá? E outra opção que é importante aqui é o exige observação. Quando que eu vou colocar esse exige observação? Quando a observação for obrigatória. Um exemplo, pedir uma picanha. Obrigatoriamente, o meu garçom tem que informar o ponto da carne. Lembra que a gente fez o cadastro de observação? Então, a observação, nesse caso desse produto aqui, é obrigatória. Tem que ter observação. O garçom não vai conseguir lançar se não tiver informado a observação, que é o ponto da carne. Se ela é mal passada, bem passada, ao ponto, e assim por diante. Tá? Então eu estou exigindo a obrigação. A observação. É uma exigência. Ele precisa colocar para continuar. Tá? Então, tenho várias outras opções, recomendo darem uma olhada depois, mas as principais seriam essas nesse campo. Os dados fiscais aqui, tá? Eu vou deixar para falar no final, tá? Vou explicar para vocês o que significa cada um deles, tá? Mas vamos dar seguimento. Voltamos depois, tá? Balança. Só se o cliente for usar balança, né? Eu preciso informar o setor 1 aqui. Se ele for usar uma balança etiquetadora, por exemplo, tá? Ou também balança comum. Aba de composição e aba de adicionais são somente de visualização. Eu faço a composição do produto, que é a ficha técnica, e o cadastro de adicionais em outros campos, mas aqui é só visualização mesmo. Tá? Estoque auxiliar também só visualização. Aba touchscreen, para quem vai usar telas touch, né? Mas tem algumas opções bem interessantes aqui. Tá? O texto do botão geralmente vai ser a mesma coisa que o nome, tá? Então, vou copiar e colar aqui, tá? Posso definir a cor do botão touchscreen, a cor 1, a cor da letra, colocar até uma imagem direto no produto aqui, tá? Mas são casos específicos. O que é importante aqui, tá? Eu colocar a quantidade máxima de adicionais. Então, eu consigo definir uma quantidade máxima e mínima de adicionais. Então, quando eu peço um cheeseburger, eu tenho que pelo menos escolher um adicional. Seja ele mais queijo, mais cheddar, mais face e assim por diante. Então, no mínimo eu tenho que escolher um. Mas no máximo eu posso escolher 2. Então, ou eu peço mais bacon e mais cheddar, ou eu peço mais bacon e mais alface. E assim por diante. Tá? Então, consigo definir uma obrigatoriedade de máximo e mínimo. Tá?
Vou deixar 0 aqui, porque o cliente, se quiser colocar, coloca, se não quiser, não coloca. Então, nesse caso aqui vai ser 0. Tá? E aqui, basicamente, nessa tela, o que é mais importante é isso aqui. Tá? Também tem essa opção, na realidade, do exibe adicional, que é basicamente, quando eu selecionar esse produto aqui, for lançar esse produto, ele já vai abrir automaticamente a telinha de adicionais para a gente selecionar, tá? Isso na operação vocês vão ver, mas se eu for trabalhar com esses adicionais, é bem interessante eu marcar esse exibe adicional aqui, para toda vez que eu selecionar esse produto, ele abrir uma caixinha para você colocar quais adicionais você quer ali no produto, tá? Então, autoatendimento. O pessoal não utiliza muito, então vamos pular. Aba Pocket. O texto do botão vai ser geralmente a mesma coisa que o nome. Bem parecido com o touchscreen aqui, né? A gente vai colocar aqui. Tá? Aba Compras. A gente vai falar depois. Aba Integração. Não é importante. Aba Entrega. Pouco utilizado. Então vamos pular. Tá? Aba Promoção. Isso aqui sim. Isso aqui sim é muito importante para a gente. Tá? Imagina comigo que eu quero, durante todo agora esse mês de março, aplicar uma promoção no meu estabelecimento. Vai começar dia 1º do 3 e vai terminar dia 31/3/2023. Tá? Então, a minha coca geralmente custa R$7. Só para eu ter essa ideia. Essa minha promoção vai ser durante todo o mês, certo? Contudo, eu consigo definir também um horário para isso aqui. Então, beleza, vai ser todo mês, só que vai ser só das 6 da tarde até as 10 da noite. Tá? Eu vou dar um preço de desconto nesse produto. Então é 7, basicamente ele vai ser 6. Durante todo o mês de março, das 6 da tarde até as 10 da noite, a minha coca vai custar R$6 em vez de 7. 10 e 1 já volta a custar R$7 automaticamente. Tá? Mas eu também consigo definir esse desconto por porcentagem. Então, por exemplo, durante todo o mês de março, das 6 da tarde às 10 da noite, essa minha Coca-Cola vai ter 25% de desconto. Automaticamente o sistema já vai entender isso aqui e aplicar. Tá? Então, habilitado, se eu quero usar a promoção, né, vai estar marcado. Mas eu consigo, além de definir um período de data, que é o mês inteiro de março, e além de definir a hora, definir que isso aqui só vai acontecer segunda, terça e quarta. Né? Então você vê que eu tenho uma flexibilidade bem grande aqui nesse ponto da promoção. Posso definir uma data bem grande, bem extensa, posso definir um horário específico e posso definir até quais dias da semana isso aqui vai acontecer. Então, nesse caso, isso aqui só vai acontecer segunda, terça e quarta, durante todo o mês de março, das 6 da tarde às 10 da noite. Tá? Outras abas aqui para mostrar para vocês. Happy Hour não é muito utilizado. Tá? Meta diária, pouquíssimo utilizado também. Tá? Informação nutricional, pouquíssimo utilizado também. Lembra que eu falei para vocês, lá no começo, sobre código de barras? Né, que eu posso colocar um código de barra aqui no produto? Então, como que a gente faz no sistema? A gente geralmente coloca em código auxiliar. Com o código auxiliar, tanto se eu lançar o produto com o número 1 ou código de barras da Coca-Cola, tá? 789 8121 32 1103, por exemplo, e incluir aqui, tanto esse código quanto esse código vão passar e vão puxar o mesmo produto, que é a Coca. Por que a gente indica fazer isso? Porque às vezes esse mesmo produto ele pode estar trocando de código de barra do teu fornecedor. Né? Então, o produto interno no sistema vai ser código 1 toda a vida. Só que eu consigo colocar vários códigos auxiliares aqui para
poder estar passando esse produto, seja em código de barra, bipando ele lá com o leitor, ou seja com o código 1 aqui. Tá? Então, aqui é onde a gente utiliza o código de barras no sistema. Tá? Mas vocês lembram que eu falei para vocês dessa aba de dados fiscais? Tá? Isso aqui é bem importante. E eu vou explicar para vocês quais são os principais campos aqui. Tá? Então, como eu falei para vocês, é bem importante. Então, é interessante a gente entender isso aqui. Tá? Os dados fiscais, basicamente, cada produto vai ter os seus determinados dados fiscais, que eles são referentes à tributação e o imposto em cima daquele produto. Cada vez que você vende, você, na maioria dos casos, vai pagar um imposto em cima daquele produto de ICMS, né? A tua apuração com o fisco, tá? Então, o que valida esse imposto, a porcentagem, o valor, são esses dados fiscais. Então, a gente tem campos específicos aqui para cada produto, né? Todo produto tem que ser preenchido. Não necessariamente os dados fiscais de produtos parecidos são diferentes. Tá? Quem vai passar a informação correta de quais dados fiscais colocar vai ser sempre, em via de regra, a contabilidade. Né? Só que é importante de a gente entender como funciona, até para passar essa informação, entender o que significa cada sigla e quando se aplica. Tá? Então, vou estar mostrando para vocês. Essa aba aqui, esse primeiro campo de texto fiscal, é basicamente o que vai estar no cupom do cliente. Geralmente é a mesma coisa que o nome, tá? Mas pode ser diferente. Então, o nome é Coca-Cola 350 ml, aqui no texto fiscal eu posso colocar só Coca-Cola lata, por exemplo, tá? Mas eu indico deixar a mesma coisa que o nome, tá? Então, isso aqui é o que vai sair escrito no cupom. Aqui, eu não posso ter asterístico, tá? Eu não posso ter caractere especial, eu não posso ter nenhum desses e-comercial, barra, porcentagem, não posso ter, porque isso não é aceito no cupom. O sistema vai deixar você salvar, só que lá no momento que você for finalizar a venda, vai dar problema com isso aqui. Então tem que ser algo, vamos dizer que simples, direto, tá? Sem muitos caracteres ali, sem nenhum caractere especial, na realidade, tá? Então, é isso, texto fiscal, tá? Eu tenho também aqui o campo de imposto, que está diretamente relacionado com esse campo tributo, tá? Então, aqui em tributo, eu defino se o produto é isento de imposto, se ele é tributado, aí eu consigo colocar a porcentagem de imposto, consigo dizer que ele é substituído tributariamente, significando que esse imposto já foi retido na fonte, tá? Consigo definir que esse produto é não incidente de imposto, ou consigo definir que esse produto é S de serviço. Né? Então, vamos lá. I de isento, onde eu não consigo colocar uma alíquota de imposto. T de tributado, onde eu informo a porcentagem de tributo ICMS em cima desse produto, né, que pode ser 12, pode ser 17, pode ser até 25%. Tá? F de substituição tributária, né, que é o que significa mesmo, mas significando que o imposto já foi retido na fonte, tá? Ou seja, você já pagou, de certa forma, esse imposto anteriormente para o teu fornecedor, tá? Que basicamente isso acontece bastante com refrigerantes e esse tipo de produto. Você consegue definir que esse produto é não incidente de imposto, não incide nenhum ICMS em cima dele, e você consegue definir que esse produto aqui é na realidade um serviço. Então, o tributo, o imposto dele não vai ser em ICMS, vai ser sim em ISS, né, que é Imposto sobre Serviço, ISSQN na realidade, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, tá? Mas geralmente, tá, na maioria dos casos, ou o produto é tributado
em ICMS eu coloco a porcentagem, ou ele é substituído tributariamente. Tá? Nesse caso aqui, vou colocar substituído tributariamente. Tá? O IAT é o índice de arredondamento ou truncamento. Né? Geralmente o produto vai ser truncado, né? Mas isso basicamente acontecia bastante em posto de combustível, né? Que da terceira casa decimal para frente, ele vai ou arredondar o valor para cima ou vai truncar, cortando só esse valor. Mas via de regra é truncamento. Tá? IPPT vai ser o índice de produção própria ou de terceiros. Ele vai indicar que se foi você que produziu esse produto ou se teve uma produção de terceiros. No caso da nossa Coca-Cola, a gente não produz. Ele vem direto do meu fornecedor. Então, é terceiros. Só que se fosse produzido, se fosse uma produção própria, essa produção própria teria que ser desde a fonte desse produto. Ou seja, eu teria que produzir toda a escala de produção desse produto. Então, é mais difícil ter um produto que é de produção própria. Tá? Tenho aqui o tipo do item. Tá? Nesse caso, a Coca-Cola é uma mercadoria para revenda. Tá? Poderia ser uma matéria-prima, uma embalagem, um subproduto, um material de uso e consumo, mas depende muito do caso. Nesse caso, é uma mercadoria para revenda. Tá? O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. Tá? Aqui, geralmente o meu NCM ele vai ser o mesmo que está na nota do meu fornecedor. Tá? Então, depende muito do produto, depende muito do tipo do produto. Tá? O NCM ele é um dado muito importante que ele vai definir como que está se classificando esse produto. Né? Então, aqui, por exemplo, eu dei um pesquisar aqui no cadastro de NCM, o sistema já me trouxe uma grande tabela de NCM aqui. Tá? Mas eu vou colocar um aqui, por exemplo, 2106-9090, tá? Que é para outras preparações alimentícias. Tá? Que basicamente vai servir, é um mais genérico para qualquer tipo de alimento, vamos dizer assim. Não é o correto você usar o genérico, o correto é você ver com a sua contabilidade qual que é o NCM correto. Contudo, o sistema traz uma tabela aqui, então se eu pesquisar aqui bebidas, né, ele vai trazer todos os NCMs aqui de bebidas não alcoólicas, exceto sucos e algumas outras informações aqui. Mas o ideal é eu ver com a contabilidade. Então, mas por exemplo, o NCM de uma Coca-Cola lata e de uma Fanta lata vai ser o mesmo, porque os dois são refrigerantes enlatados ali, né, da mesma quantidade de ml. O NCM de uma Coca, de uma Fanta, de uma Pepsi, de um Guaraná e de um Sprite em latinha, geralmente vai ser o mesmo. Tá? Mas vou colocar um genérico aqui, que é o 2106-9090. Tá? Eu tenho esse campo, que é o SEST. Tá? O que significa SEST? É o Código Especificador da Substituição Tributária. Ou seja, ele só vai ser aplicado quando o meu produto for substituído tributariamente. Tá? Nesse caso, quando tiver o F aqui, tributo F, eu tenho que informar o SEST. Se ele tiver o tributo I, o tributo T, o tributo N ou S, não preciso, posso deixar em branco. Mas quando o meu tributo está F, eu tenho que colocar esse código SEST aqui. Tá? Então, vou colocar um genérico aqui também. Tá bom? E definir o CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Tá? Assim, se você deixar o mouse em cima do determinado CFOP, ele vai te dizer o que significa. Por exemplo, 5102 é uma venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Tá? Cada produto, cada tipo de produto, na realidade, vai ter o seu CFOP diferente, cabendo à contabilidade fazer a indicativa de qual que é o correto. Tá? Aqui nesse caso eu sei que os produtos que têm substituição tributária, tá, vão ser o 5405. Então, que significa, que a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação
com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. Você está sendo substituído tributariamente. Então, nesse caso aqui, se enquadraria o 5405. Tá? Cada situação vai ter um CFOP diferente. Tá? Estando a cargo da contabilidade, passar qualquer informação correta aqui. Tá? E aqui eu tenho mais dois campos. Isso aqui, qual deles que eu preencho, vai depender de como que eu estou me enquadrando fiscalmente ali com a Cefaz. Tá? O CST é o Código da Situação Tributária. Então, isso aqui, o CST, ele se aplica exclusivamente se você faz parte do regime normal, também conhecido como lucro presumido. Tá? Então, se você faz parte do lucro presumido / regime normal, você vai utilizar o CST. Tá? Aliás, se você faz parte do Simples Nacional Excesso, você também se enquadra no CST. Então, retificando, né, é o regime normal excesso e o lucro presumido / regime normal. Tá? Aqui eu tenho o CSOSN, que é o código que vai se enquadrar, então, o Simples Nacional. Se você faz parte do Simples Nacional, você vai utilizar o CSOSN. Tá? Então, depende muito de como que você está se enquadrando ali legalmente, como que está enquadrada a tua loja. Tá? Geralmente a maioria é do Simples, mas também tem muitos estabelecimentos que se enquadram no presumido. Tá? Então, nesse caso aqui, 5405, ele se encaixaria com o CST 060 ou o CSOSN 500. Tá? Assim, os dados fiscais, eles têm que ser informados para a contabilidade, só que eles têm que ter uma compatibilidade entre si. Então, eu não posso, por exemplo, colocar o CFOP 5102, né, com o CSOSN 500 ou o CST 060, porque são informações divergentes, eles não batem, vamos dizer assim. Isso precisa estar certo, senão no momento que você for finalizar a venda, lá na operação de caixa, ele vai barrar e não vai finalizar a venda, caso utilize o NFCE, né, que é a validação dos dados fiscais, vai ocorrer no momento da venda. Tá? Então, o CFOP e o CST, ou CSOSN, tem que ser compatível entre si. Tá? Não pode ser divergente. Assim como o NCM tem que existir. Eu não posso colocar uma coisa que não existe aqui, tipo um 00. 00 não existe na tabela dos NCMs. Então ele tem que existir e tem que estar um NCM válido conforme a indicativa da Cefaz. Tá? Então isso é muito importante, isso realmente precisa estar certo. Se tiver qualquer problema aqui nesses dados fiscais, a tua venda não vai passar, vai ficar travado a operação. Tá? Essas duas primeiras linhas são as mais importantes. Tá? Então é o que realmente mais é utilizado e o que mais importa. Mas eu tenho várias outras informações aqui, que eu vou dar uma passada rápida. Tá? Então, vamos lá. Redução do ICMS. Se tem alguma porcentagem de redução do ICMS na venda desse produto, do ICMS que você está pagando. Assim como, dependendo da informação que eu estou colocando aqui em cima, eu posso descrever uma porcentagem do Fundo de Combate à Pobreza, tá? Que aqui em Santa Catarina não é aplicado. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem uma porcentagem sim que você precisa informar do Fundo de Combate à Pobreza. Tá? Você pode ter algum benefício fiscal, tá? Referente a algum tipo de produto, baseado em algum convênio fornecida pela Confaz ou pela Cefaz. Tá? Você pode estar selecionando essa informação aqui. Tá? Assim como você pode também ter outro tipo de redução de ICMS, informando a alíquota, né, dessa redução. Você pode também ter se você tem o FCP, se é contribuinte do Fundo de Combate à Pobreza, você pode determinar aqui a alíquota do FCP. Se você é substituinte tributário, você pode colocar o modelo de base de cálculo do substituinte tributário. Tá? E também outras informações como MVA,
a redução do ICMS-ST, o ICMS-ST, o FCP-ST. Então são várias informações aqui que geralmente não são utilizadas, tá? Mas é interessante entender que o sistema tem sim as obrigações fiscais e tem sim os campos para colocar essa informação se necessário. Tá? Assim como, se eu estou trabalhando com o tributo S de serviço, obrigatoriamente eu tenho que colocar o código do meu serviço. Né? Então, por exemplo, vou pegar um qualquer aqui, programação. Tá? Eu estou vendendo um curso de programação. Então, o código do meu serviço seria programação. Indicaria a exigibilidade desse ISS, se ele é exigível, se é não incidente, se é isento ou imune. Tá? Então, também vou definir a natureza desse imposto sobre serviço de qualquer natureza, se a tributação é no município, fora do município, e etc. Tá? Vou dar um sair aqui. Tá? Assim, isso aqui, da informação dos serviços aqui, eu só vou colocar se meu tributo é S de serviço. Posteriormente ao meu serviço, tá? As informações do nosso serviço aqui, se for serviço, né, no nosso caso não é serviço, é uma Coca-Cola, tá? Então eu não preciso informar isso aqui. Eu tenho as informações de IPI, PIS e COFINS, tá? Mais especificamente do IPI, eu tenho se é uma saída tributada, se é uma saída isenta, com suspensão, né? Se eu seleciono qualquer uma delas, eu preciso, se for tributada no caso, né, eu preciso colocar a alíquota de tributação desse IPI e o código do enquadramento. A mesma coisa para o meu CST-PIS e para o meu CST-COFINS. Então, se eu coloco que é uma operação tributável, por exemplo, com alíquota básica, eu preciso definir o tipo de cálculo, né? Se ele vai ser um tipo de cálculo percentual ou se ele vai ser um tipo de cálculo em valor. Né? Se ele for em valor, eu vou colocar o valor. Se ele for em percentual, eu vou colocar a alíquota percentual dele. A mesma coisa vai para o nosso CST-COFINS. Né? Se for percentual, eu coloco a alíquota do percentual. Agora, se for em valor, eu coloco aqui o tipo de cálculo em valor e a alíquota financeira referente. Tá? Então, esses aqui são os dados fiscais de saída da nossa venda. Contudo, eu também tenho os dados fiscais da nossa entrada, da nossa compra. Né? Antes de eu falar dessa parte de dados fiscais de entrada, só para a gente reforçar um ponto aqui, os dados fiscais de saída, eles são de responsabilidade do estabelecimento, de quem está efetuando a venda neste momento. Então, acontece de muitas contabilidades indicarem, a você olhar o dado fiscal de saída do teu fornecedor que está na nota que ele enviou para ti e colocar a mesma coisa aqui. Isso não necessariamente está certo, não necessariamente está errado. Só que é importante você entender que as informações da sua venda é de responsabilidade única e exclusivamente sua e do seu contador que está fazendo essa consultoria por trás para você. Tá? Por mais que você pode pegar o que está na nota do fornecedor e colocar igual, se ele cometeu um erro, logo você está cometendo esse erro junto com ele. Então, a responsabilidade em qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de coisa, vai ser de quem está efetuando a venda. Tanto você quanto ele que pegou o erro dele e cometeu novamente. Tá? Só um adendo mesmo. Os dados fiscais de compras, aí são referentes à sua compra, né? Que também você pode colocar da mesma forma que está na nota, contudo, entra na mesma situação. Você é responsável pelos dados fiscais aqui preenchidos, que vai sair tanto no arquivo SPED quanto no arquivo Sintegra, os dados fiscais das entradas de mercadoria da tua compra. Por mais que tu pegou do fornecedor, tá ali na nota, você é responsável pelo que você está colocando, tá? Então, a mesma coisa o CFLP. Vou pesquisar aqui no CFLP. Você está vendo que aqui, se eu procurar 5102, ele até vai aparecer, tá?
Só que aqui eu tenho que colocar um CFOP de entrada, né? Que ele é um CFOP de compra. Então, ali no outro campo, nos dados fiscais, o nosso CFOP sempre vai ser 5 ou 6. E aqui no nosso CFOP de entrada, que é da nossa compra, o nosso CFOP ele vai começar com 1 ou 2. Então, se lá na venda era 5102, aqui na compra seria 1102. Por exemplo, eu consigo fazer essa conversão. Então, se o teu fornecedor colocou na nota a venda dele de 5102, tu vai colocar aqui, por exemplo, né, a tua compra 1102, tá? Então, geralmente começa com 1 ou 2 os dados fiscais de compra, tá? E os de venda 5 ou 6, tá? Então aqui colocaria, por exemplo, o 1102. Se houver IPI, o valor do IPI, né? O CST ou o CSOSN do teu fornecedor, a porcentagem de ICMS, ICMS-ST, o tributo da tua compra, né? CST, PIS, COFINS, de compra da mesma forma. E aqui eu consigo definir um plano de contas para o produto. Quando a gente for fazer a entrada de mercadoria no próximo treinamento, a gente vai ver que o plano de contas ele é para a nota no contexto inteiro, independente do produto, tá? Contudo, se esse produto já estiver cadastrado e eu colocar um plano de contas aqui, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. O plano de contas aqui vai ser o que vai ser considerado para os relatórios, por exemplo, o relatório DRE. Tá? Vai contabilizar o plano de contas que está no produto e não o da nota. Tá? Então isso é importante para casos mais específicos em que você quer ter um controle financeiro bem grande e o teu fornecedor te mandou uma nota com produtos, bebidas, com alimentos, com vários produtos diferentes. Então você não conseguiria o plano de contas inteiro para nota. Teria que colocar o plano de contas para o produto. Essa é a nossa aba de compras. Tá? Então eu vou salvar aqui para a gente continuar, né? Ele me trouxe uma informação aqui, que o CST é informado com regime tributário incompatível. Pode ocorrer erros na geração da NFE, NFC e SPED. Então, vamos voltar aqui nos dados fiscais. Eu vou informar um CST e vou salvar, por exemplo, dando erro. Por quê? Porque essa loja, no cadastro do sistema, ela está enquadrada no Simples. Então, eu tenho que colocar o CSOSN e salvar. Agora sim, ele pergunta se eu desejo tá continuando isso aqui. Vou fazer mais um. Se a gente fez a Coca, vamos fazer a Fanta. Fanta laranja, 350 ml. Tá? Não vou colocar o custo, porque vai ser alimentado na entrada de mercadoria e vai custar R$ 6,50. Tá? Ela vai imprimir no bar, faz parte do grupo bebidas e do subgrupo refrigerantes. Tá? Nenhuma dessa opção vai ser necessária nesse caso. Eu compro ela em fardo e tem 12 unidades no fardo, então o meu fator é 12. Tá? Na minha aba geral, não vou marcar nada, não existe observação na minha Fanta, né? Dados fiscais, vou colocar aqui conforme que a contabilidade vai me passar. Tá? Então, código 7 também, conforme que a contabilidade passar, e todos esses dados conforme que a contabilidade acabar passando para a gente. Tá? Balança aqui não tem nada para esse produto, nem composição, adicionais, estoque auxiliar, bem tranquilo. O texto do botão vai ser a mesma coisa que o nome, tá? Não quero que quando eu lance esse produto exiba um adicional, a tela de adicionais automaticamente, então eu vou marcar. Tá? Aba Pocket, mesma coisa aqui, tá? Aba Compras, dados fiscais de compra, não quero preencher agora. Aba Promoção, não vou colocar nenhuma promoção para esse produto e salvei. Se eu clicar em não aqui, já vai aparecer. E vou cadastrar meus refrigerantes. Todos os refrigerantes. Só que pensa comigo. Esses refrigerantes, eles são iguais. Até os dados fiscais, tudo igual. Só vai mudar o preço, o nome e o código. Então eu consigo clicar aqui com o botão direito e selecionar a opção de copiar produto. Tá vendo aqui? Clicando aqui em copiar produto, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer uma cópia daquele produto que tu selecionou, tá? Bastando para você informar só código, nome e preço. Aí
todas as informações, tudo que estava marcado, local de impressão, grupo, subgrupo, dados fiscais, tudo copiou conforme o que estava naquele outro produto. Tá? Então, facilita bastante o nosso trabalho eu cadastrar uma coca, por exemplo, e copiar ela. E aí alterar as informações, tudo conforme o que eu preciso. Vou alterar basicamente, né, o código, o nome e o preço. Tá? Então, facilita bastante essa opção. Vou fazer mais um produto aqui, para vocês entenderem. Então, agora eu vou fazer um produto, uma carne. Tá? Vou colocar aqui, carne vai ser do 100 ao 200, então eu vou colocar do 101 ao 200, então eu vou colocar 101 pedaço, só um exemplo, tá? De picanha. Tá? O preço vamos lá, porção, acho melhor, né? Porção de picanhas. Vamos lá. Preço de venda, a nossa porção vai ser R$ 65. Quando eu lançar esse pedido, seja no celular, seja pelo computador, vai ser na cozinha. Ele faz parte do subgrupo, do grupo, aliás, alimentos e do subgrupo carnes. Então, tudo certo aqui. Acho que eu não vou precisar marcar nada aqui. Aba estoque. Bom, é uma porção unitária de picanhas, né? Então, vai ficar unitário mesmo. Tá? Aba geral. Eu vou marcar o exige observação. Por quê? Porque quando eu lançar essa porção de picanhas, eu quero que o meu garçom obrigatoriamente pergunte para o cliente qual que é o ponto da carne. O garçom vai ter que perguntar, isso é obrigatório, o cliente vai ter que informar para ele. Por quê? Para não ocorrer de às vezes não informar e a pessoa da cozinha vai fazer a carne bem passada, sendo que o cliente gostava de mal passada. E aí gera o transtorno, gera a espera, enfim. Tá? Então, nesse caso aqui, eu marcaria a exige observação. E cadastraria, claro, a observação lá anteriormente, né? Para não ocorrer erro. Dados fiscais. Vou preencher de forma genérica aqui, só para continuar, tá? Mas lembrando, eu tenho que ver com a contabilidade isso aqui. Tá? Aba touchscreen vai ser a mesma coisa que o nome. Assim como na aba Pocket. Só deixa eu ver se na aba touchscreen não preciso de mais nada. Acho que não. Tá? E vamos continuar. Não vou mais preencher nada, mas a gente sabe que se precisar tem essas opções. Tá? Então, cadastrar mais fichas? Não. Mas poderia copiar essa porção de picanha e fazer a porção que 102 porção de alcatras. Então a picanha era 65, a alcatra vai ser 60, tá? Já copiou todos os dados, tudo conforme o que era a porção de picanhas. Tá? Até os dados fiscais e tudo mais. Agora salvei. Se eu quiser copiar agora a porção de alcatra, só vou clicar em copiar, vai ser porção de costela. Tá? E assim por diante, agilizando muito o nosso trabalho. Só, esqueci do código ali, então vai ser 103 aqui. Ó, a agilidade a mais que a gente já está tendo, né? Então, vê como é interessante essa opção, tá? E assim eu cadastro os produtos, tá? Vou fazer um novo aqui, quero mostrar para vocês como que a gente faz o cadastro de insumos, né? Os insumos, o que seriam? Seriam produtos que a gente usa para fazer outros produtos. Então, dei o exemplo para vocês. Um cheeseburger. Um cheeseburger ele é feito de pão, de hambúrguer, com o queijo, com o bacon, com o alface, maionese, esse tipo de coisa. Todos esses itens que eu citei, o pão, o hambúrguer, etc., eles são insumos. Tu não vende só o pão para o teu cliente, mas tu usa o pão para fazer outros produtos, tá? Então, eu vou fazer o cadastro dos insumos para eu poder fazer a composição do meu hambúrguer. O meu hambúrguer, que eu posso cadastrar, ele vai ser um produto composto. Composto por pão, hambúrguer e etc. Tá? Então, eu vou cadastrar o hambúrguer aqui, só para vocês realmente entenderem esse funcionamento.
tá? Vamos lá. Então, o código no meu hambúrguer vai ser 201, vai ser cheeseburger top, tá? Ele vai custar R$ 35. Ele vai imprimir na cozinha. Eu posso selecionar que ele imprime imagem no lugar, né? Ele vai ser do subgrupo alimentos e do subgrupo... vou colocar carne aqui só pra gente continuar. O certo seria eu ter o subgrupo pro cheeseburger, subgrupo lanches, mas pra gente continuar e mostrar pra vocês, vou colocar no carnes mesmo, tá? O meu cheeseburger é composto, então o meu cheeseburger é feito de outras coisas. Eu vou marcar para poder informar a composição do meu cheeseburger, tá? Então, abre estoque aqui. O nosso cheeseburger vai ser unitário, tá? É uma unidade de cheeseburger mesmo, né? Dados fiscais, vou preencher aqui. CFOP, colocar um qualquer, só para continuar mesmo, tá? Composição, do que ele é feito eu vou fazer depois, e adicionais também, tá? Então, agora, a princípio, é isso. Só lembro de marcar ele como composto. Agora eu vou cadastrar o insumo, né, que é as coisas que efetivamente compõem tanto o cheeseburger quanto outros produtos. Por exemplo, o pão. Então, o insumo. O insumo, a gente tenta colocar uma faixa de código bem grande, bem para frente, de 10.000 para cima. Por quê? Para ele não se misturar com outros produtos de venda, né? Então, vou colocar aqui 10, 100, 1000, 10.000. Vou colocar 100.000, 100.001. 100.000, 100.001, 100.002, tá? No nome, eu vou usar uma separação que é colocar INS. Para eu olhar o nome, já saber que é um insumo. Pão de brioche. O custo aqui vai ser alimentado na entrada de mercadorias, tá? Preço de venda, eu não preciso, porque afinal eu não vendo só o pão. Posso deixar zerado. Assim como o local de impressão. É nenhum. Não vai imprimir em lugar nenhum. O que vai imprimir é o hambúrguer em si, tá? É o cheeseburger no caso, né? Então, grupo de insumos que a gente já criou e subgrupo de insumos. A grande diferença aqui é que eu vou marcar o não exibir no cardápio, porque não é um produto de venda, então ele não pode exibir no cardápio de jeito nenhum. Ninguém pode simplesmente vender só o pão. Então, quando é insumo INS aqui, vai estar o não exibir no cardápio, tá? Que poderia colocar, né? Suponha que eu compro um pãozinho em fardo e, enfim, um fardinho de pão vem 6 unidades. Poderia colocar aqui, né? Dados fiscais aqui desse pão, como eu não vendo, não importa muito. Dados fiscais de venda. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui só para eu poder continuar mesmo, tá? Esse aqui realmente não importa. Assim como promoção, aba touchscreen, não importa. Ele é só um insumo. Então cadastrei o pão de brioche, tá? Vou copiar o pão para fazer o hambúrguer, tá? Então daí vai ser o 100.001. 100.001 vai ser o INS hambúrguer de costela. Puxou todas as outras informações. Não exibir no cardápio, lembrando que é um insumo sempre marcado, tá? Próximo, vou copiar de novo. Eu tenho pão hambúrguer, vou colocar agora o queijo. Tá, o INS queijo cheddar. Salvei. Tá? E assim por diante, né? Deixa eu cancelar aqui para copiar ele. Tá? Vamos copiar aqui. Então, o tempero cheddar vai ser o INS bacon. Salvei. Tá, mais um vai ser o INS alface.
vai ser só isso o nosso hambúrguer. Então, INS alface. Tá? E vou salvar. Beleza, então eu já tenho o meu cheeseburger top, já tenho pão, hambúrguer, queijo cheddar, bacon e alface. Nosso cheeseburger top vai ser feito disso, tá? E também, aproveitando que a gente está vendo essa questão de cadastros, eu vou cadastrar os adicionais também, tá? O que são os adicionais? Os adicionais, eles são basicamente algumas coisas a mais que o teu cliente pode pedir. Então, por exemplo, fazer um aqui. Tá? Vou também usar uma faixa de código diferenciada para eles, para não deixar perto dos produtos, só de venda normal, né? Vou colocar 50 mil para cima. Tá? Então, 50 mil. Então, assim como eu coloquei o INS no insumo, aqui nos adicionais eu vou fazer parecido. Eu vou colocar ADC de adicional. ADC mais cheddar, por exemplo. Tá? Mas o adicional, como é uma coisa adicional que o cliente está pedindo a mais, tem que ter preço. Eu vou cobrar mais para colocar mais cheddar para ele. Então é como se fosse um produto também, né? Só que esse aqui tu realmente vai vender. Então o preço do nosso adicional mais cheddar vai ser R$5. Tá? Ele vai imprimir na cozinha, ele vai ser do grupo, por exemplo, né? Suponha que eu tenha o grupo adicionais e o subgrupo adicionais. Tá? Vou colocar aqui no alimentos, colocar carnes, só para exemplificar. Tá? Aqui eu não vou marcar o não exibir no cardápio, porque eu vou vender esse produto, mas eu vou marcar o exibir como adicional, porque afinal ele é um adicional. Então, beleza. E aqui, como eu vou vender esse adicional, eu preciso preencher corretamente os dados fiscais, porque afinal eu vou vender esse produto, né? Tudo, então vou pedir para a contabilidade pedir um auxílio para colocar isso aqui tudo certo, tá? E salvei o meu adicional. Então, assim, produto de venda, adicional e até insumo, a gente cadastra tudo como produto aqui no sistema. Tá? Só que a gente usa alguns parâmetros de separação para ele, né? Então, quando é adicional, eu vou ter um subgrupo, um grupo adicionais e um subgrupo adicionais. Quando é insumo, eu vou ter um grupo insumos e um subgrupo insumos, né? Então, tudo separado ali, né? Até seus produtos. Então, tenho bebidas, refrigerantes, alimentos, carnes, alimentos, lanches e assim por diante. Tá? Só que eu vou mostrar aqui no Cheeseburger uma opção para vocês. Tá? Que eu quero que toda vez que eu lanche o cheeseburger, ele já abra a tela dos adicionais automaticamente. Lembra que a gente comentou antes que tinha essa possibilidade? Aonde que eu faço isso? Ali na aba Touchscreen. Eu consigo marcar aqui o Exibe Adicional. Então, toda vez que eu selecionar o nosso cheeseburger top, ele vai abrir uma tela de adicionais para a gente selecionar se eu quero mais bacon, se eu quero mais cheddar, se eu quero mais maionese e assim por diante. Então eu consigo marcar para já exibir automaticamente essa tela do exibe adicional. Assim como eu consigo definir que o cliente precisa pedir obrigatoriamente um adicional e no máximo 2. Tá? Consigo fazer isso aqui também. Mas nesse caso vai ser só de exibir essa tela caso o cliente queira. Não vou obrigar ele a pedir, né? Então, tá aqui, tá? O exibe adicionais. Então, eu tenho cadastrado o nosso cheeseburger top e tenho cadastrado o nosso adicional mais cheddar. Só que eu tenho que dizer que o mais cheddar é um adicional para o cheeseburger top. Eu preciso fazer esse vínculo entre os dois. Tá? E como que a gente faz isso? É no cadastro de adicionais, que é um campo à parte aqui no sistema. Tá? Vamos procurar ele aqui. Então, o cadastro de adicionais, apesar de ser adicionais, no sistema a gente trata como produtos especiais. Tá?
que é esse carinha aqui. Tá? Então, produtos especiais é onde a gente faz o vínculo. Tá? Então, qual que é meu produto? Meu produto é o cheeseburger top. Então, selecionei o meu cheeseburger top aqui e vou dizer que o meu mais cheddar é um possível adicional para o meu cheeseburger top. Tá? Então, só selecionei aqui embaixo em adicionar o meu mais cheddar e adicionar aqui. E aí colocaria mais cheddar, mais bacon, mais um hambúrguer, mais maionese e os possíveis adicionais para o meu cheeseburger top. Então, esse é o cadastro de especiais. É o vínculo, né, desses adicionais com o produto principal. Lembrando, tenho que cadastrar o produto normalmente ali no nosso cadastro e tenho que cadastrar também um adicional no nosso cadastro e tenho que vincular os dois entre si. Tá? Então, é assim que é o funcionamento do cadastro de produtos dentro do nosso Chef Web. Né? O cadastro dos produtos é muito importante, tá certo? Os dados fiscais é extremamente relevante que esteja certo, eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque se tiver errado, ele vai travar no momento da venda, não vai conseguir emitir o cupom. Então, isso aqui precisa estar certo, conforme informado e revisado pela contabilidade. Tá? Então, esse é o cadastro de produtos. Tá? Pessoal, assim, assim a gente encerra o nosso módulo 1, né, que é o nosso primeiro treinamento, que é direcionado geralmente para os clientes do sistema. A gente segue esse roteiro para passar para os clientes, né, e o treinamento funciona dessa forma, nessa dinâmica, com o intuito de ensinar, não só apresentar. Tá? Acabei colocando algumas informações ali a mais para vocês, batendo em alguns pontos, né? Deixando alguns pontos que eu quero que vocês olhem e vejam e se aprofundem por conta própria, tá? Então, esse seria o nosso treinamento que a gente passaria para o cliente. Cadastrar produto, cadastrar insumo, cadastrar adicional, cadastrar funcionário, unidade, cartões, planos de contas, enfim, tudo que a gente acabou vendo aqui hoje, tá? Apesar de a gente ter cadastrado os insumos hoje, a gente não vai, tá, fazer o vínculo dos produtos. Vínculo não, na realidade, né, a composição dos produtos. A gente não vai fazer isso hoje. Tá? Eu quero, nesse primeiro momento, que nós entendemos como que funciona o sistema e esse primeiro passo dos cadastros, cadastro de insumo adicional, já é bastante informação, né? Então a gente já tem algumas horas de treinamento aqui, mas de apresentação e treinamento, mas eu vou deixar esse ponto do composição de produtos, né? Caso vocês queiram já ir dando uma olhadinha ali, composição de produto, tá? Para tentar entender, mas eu vou acabar passando no nosso segundo momento, segundo treinamento, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, deixar um comentário, me perguntar diretamente, eu acho que todo mundo ali tem o meu contato, tá? Então esse era o nosso primeiro treinamento referente ao sistema Toto Chef. Eu sou o Bruno, né, novamente, da Vox Santa Catarina, e eu agradeço a atenção de todo mundo e a colaboração de todo mundo para a gente aprender essas funcionalidades do sistema. Beleza, então, pessoal? Muito obrigado e até mais!